Fala pessoal, continuando a nossa leitura aqui, quero só fazer uma pequena observação para vocês, tá? Para vocês ficarem atentos que esse livro que nós estamos lendo agora, ele é composto de 180 páginas, porém desmembrado em vários subtítulos. Por exemplo, agora eu vou entrar na página 50, onde o pequeno subtítulo aqui diz assim: Agora ponha o mundo a seus pés. E antes da página, já entrando na página 51, finaliza esse pequeno subtítulo que eu falei para vocês aqui e já entra um novo subtítulo. Por que eu estou falando isso? Só para vocês ficarem atentos aí, que são vários tópicos diferentes, de assuntos diferentes dentro do mesmo livro, tá bom? Então, sem mais delongas, vou reler novamente aqui e dar andamento na leitura, tá? Agora põe o mundo a seus pés. Você já leu na Bíblia que é o rei da criação e, consequentemente, o dono do mundo? Então levante-se e ponha o mundo a seus pés. Comece desde agora a construir o seu mundo. Seja você o engenheiro e o arquiteto de sua vida. Você é uno com o Pai. Portanto, não diga que é um verme rastejante. Não diga que é um ser miserável. Não diga que está vivendo num vale de lágrimas. Você tem um poder infinito e uma sabedoria infinita para lhe escolher o melhor e para conseguir o melhor. Perceba que você é poderoso e livre. Seus anseios de amor e de felicidade, seus desejos de viver na abundância e na saúde perfeita são normais e justos. Anormais são a miséria, a doença, o desamor, a infelicidade. Levante a cabeça, vamos! Levante a mente. Olhe este mundo fantástico, cheio de belezas e de riquezas, e entenda que ele foi criado para você. Pode existir herança mais fabulosa? Use a força divina e você terá o mundo a seus pés. Use o poder infinito que está dentro de você e será um triunfador. Use a sabedoria infinita que está em você e saberá chegar aonde deseja. Mergulhe na presença infinita e nada de mal poderá acontecer-lhe. Proclame com vigor para você mesmo: Eu sou um vencedor. Assim é e assim será. Aqui terminamos o pequeno subtítulo, como eu disse para vocês, e já adentramos no seguinte, tá? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Havia grande expectativa quando foi aberto o túmulo de Hermes, pois se dizia que lá dentro estaria o grande segredo da humanidade. Ao abrirem com o amor, com o maior entusiasmo a sepultura, foi encontrada no seu interior a seguinte frase: Como é lá dentro, assim é aqui fora. Como é lá em cima, assim é aqui embaixo. Essa frase me reportou a uma outra de um autor muito famoso, muito mais famoso do que Hermes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa última afirmação é de Jesus Cristo. Tanto uma quanto outra encerram uma verdade de extrema profundidade. A frase de Hermes pode significar que, assim como é na sua mente, assim é na realidade de fora. A frase de Jesus também contém uma verdade profunda e transcendental. Um dia eu estava caminhando pelas areias das praias de Tramandaí, quando de repente senti um impulso para escrever o Pai Nosso em poesia. Ao chegar à afirmação seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, os versos me saíram assim: Seja feita a vossa vontade, a tua santa vontade. É me dar felicidade, é me ligar só no bem, é me dar logo em seguida as boas coisas da vida que eu desejo também. Assim na terra como no céu, Deus está na matéria, que não contém a miséria, porque Deus é perfeição. Se o meu corpo está doente, ligo-me em Deus novamente, e de novo fico são. Assim na terra como no céu. A mente é um céu eterno,
ou então o próprio inferno, que no íntimo se traz. Mas fazendo a tua vontade, terei um céu de verdade, de harmonia, amor e paz. É de se notar, pois, que fazer a vontade do Pai não é deixar que as coisas aconteçam como acontecerem. Um dia uma senhora doente de câncer me disse: quando eu me conscientizei de que tinha câncer, coloquei tudo nas mãos de Deus. Então eu perguntei o que é que ela queria dizer com aquela frase. Aquela frase muito repetida nos meios religiosos pode conter um conteúdo fatalístico, como se a pessoa resolvesse mais ou menos assim: azar, agora seja o que Deus quiser. Ora, Deus nunca pode querer a doença, porque Deus é perfeição e só tem desejo de perfeição. Se você quer fazer a vontade de Deus, tratará de entrar em estado de perfeição, isto é, em estado de harmonia mental e física, em estado de perfeição, interação entre a mente e o corpo, entre a terra e o céu. Portanto, há de se ligar na saúde e não na doença. Quando você está doente, diga que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Ou seja, deseje que a sua mente e o corpo entrem novamente em estado de saúde, de harmonia e de perfeição. Assim no cérebro como na mente. Um dia o cientista inglês Gray Walter se meteu a fazer o cálculo de determinar quanto custaria a fabricação de um computador eletrônico que realizasse todas as operações que efetua o cérebro humano. E o resultado do custo foi uma cifra que corresponderia ao número 15 seguido de 19 zeros. Cálculo esse feito em 1974, segundo a revista Realidade. Seriam necessários milhões de computadores para igualar o trabalho do cérebro. Diz o artigo daquela revista que a capacidade do cérebro, acreditam os cientistas, poderá ser em breve elevada ao dobro, o que permitiria ao homem evoluir nas próximas décadas tanto quanto o fez nos últimos 10.000 anos. Embora possa parecer uma perspectiva espantosa, a humanidade já fez até mais. Nos primeiros 50 anos deste século, ela dobrou o conhecimento científico, adquirido em mais de 100.000 anos. O Dr. John Eccles, Prêmio Nobel de Medicina, disse certa vez: eu posso explicar meu corpo e meu cérebro como massas físicas, mas há algo além. Não posso explicar a minha própria existência. Talvez esteja aí o limite que o homem precisa descobrir. Sabe-se que hoje em dia o homem está usando apenas uma pequena parcela de seu cérebro. É certo, pois, que no momento em que conseguimos devassar mais os mistérios da sede da nossa mente, alcançaremos resultados que nos trarão uma vida mais feliz, mais agradável e mais produtiva. A mente e o cérebro funcionam de comum acordo, mas o alcance da mente transcende ao infinito as dimensões do cérebro. Por exemplo, o homem tem capacidade de predizer o futuro, de ver a distância mesmo de olhos fechados, clarividência. Tem capacidade até mesmo de se transportar mentalmente para um lugar distante do corpo e, consequentemente, do cérebro. Tem capacidade de captar o pensamento de outrem, telepatia. Enfim, a capacidade da mente, que por sua vez não pode dispensar o cérebro, é ilimitada. Falando sobre o cérebro, Haroldo Sherman diz o seguinte: se você apresentar por meio de um ou mais de seus 5 sentidos físicos informações ou circunstância ocorrendo no mesmo momento, algum artigo que esteja lendo ou alguma experiência que gostaria de repetir, sua mente agindo como um computador, assimila esses dados, converte-os em ondas cerebrais ou impulsos elétricos, guardando-os em sua memória para uso futuro. Você sabe naturalmente que a ciência é capaz de medir as ondas cerebrais e que a inteligência pode ser guardada num fluido químico por reações eletroquímicas, as experiências da vida e condições de ambiente.
Seguidamente, converso com pessoas que sofrem de disritmia cerebral. E essas pessoas se afligem como se tratasse de algo irreversível. Você pode reorganizar o ritmo do seu cérebro, determinando que sua mente atue neste sentido sobre o cérebro. Assim como os mecanismos do cérebro podem ser perturbados por pensamentos e sentimentos conturbados, que são capazes de gerar verdadeiras tempestades eletromagnéticas, do tipo desses que acontecem de vez em quando na superfície do Sol, da mesma forma, pensamentos de harmonia, de controle, de equilíbrio, podem produzir a organização e a reta ordem no seu cérebro. Por que não? Há mais de 20 anos eu fiz um eletroencefalograma em Porto Alegre e este eletro se apresentou bem patológico. Alguns anos mais tarde fiz outro eletro e também apresentava disritmia. Nem dessa vez e nem da outra tomei os remédios indicados, por puro relaxamento, confesso. Em 1975 entrei no mundo do poder mental e há 2 anos fiz outro eletro que se apresentou saudável e normal. A mente que criou as células perfeitas pôde restabelecer a ordem quando houver desarmonia. Quem fez o mais, que é criar, pode fazer o menos, que é reorganizar. Pessoal, vou parar por aqui a leitura. Vejo vocês no próximo vídeo. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho das notificações. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.